compartilhar essa mensagem de hoje, para que a gente possa tirar a lição para a nossa vida. Lucas capítulo 19, versículo, deixa ela aberta aí. Nesse momento eu quero agradecer aqui o irmão Fábio, por ter feito parte da plataforma, e nós estamos também, eles estão liberados para ir para o salão. Amém? Todos encontraram? Vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, Santo e Santo, nesse momento nós estamos aqui, Senhor, rendido aos teus pés, com o propósito de te adorar e espírito de verdade, pedindo, Senhor, que nos conceda nessa manhã sabedoria, que o Senhor nos preencha com o poder do Espírito Santo, abra nossa mente, o nosso coração, que nós possamos absorver essa mensagem de hoje e que essa mensagem venha de encontro à necessidade de cada um de nós e das mudanças de hábito, para que nós possamos te adorar cada dia mais e se aconchegar a ti. Peço, Senhor Deus, que abençoe nesse momento cada pessoa que se encontra aqui nessa manhã, tanto aqueles também que não vieram, o irmão Everaldo que se encontra hoje viajando na casa de seu sogro, juntos com toda a família, que o Senhor possa também abençoar onde ele estiver nesse momento, trazendo ele em paz e segurança, para que a igreja cresça, Senhor, que ele possa ser também cada dia mais abençoado, não só ele, como toda a liderança, que todo o propósito nosso seja para te adorar e avançar no Evangelho. São essas bênçãos que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje é a conversão. A mensagem de hoje vai falar sobre dois grandes homens e de duas conversões diferentes, mas elas aconteceram. Mas eu pergunto para a igreja, o que é conversão? O que é conversão? Conversão são as mudanças que acontecem em nossa vida após a gente ter um encontro com Jesus. Porque quando a gente vem do mundo, a gente dá muitos costumes do mundo, muitas coisas que precisam ser retiradas. E isso precisa ser mudado. E a gente só muda quando a gente tem um encontro com Deus. Por exemplo, nossa mudança de hábito, nossa mudança de atitude, algumas práticas mudanas. E então a gente passa a ter um encontro com Jesus. E essas mudanças elas acontecem no correr do tempo. Elas não acontecem imediato, mas elas acontecem no correr do tempo. Então, hoje nós vamos falar justamente do primeiro personagem de hoje, que é Zaqueu. Quem era Zaqueu? O que ele fazia antes dele ter um encontro com Jesus? E o que despertou em Zaqueu? Viver Jesus. Uma mudança, vamos ver. Antes de conhecer Jesus, quem era Zaqueu? Zaqueu era o chefe dos publicanos, cobradores de impostos, em Jericó. Um homem muito rico, odiado pelos judeus e considerado um traidor e pecador. Ele cobrava com o império. Ele cobrava com o Império Romano, cobrando imposto do próprio povo frequentemente e de forma desonesta e corrupta. O que era Zaqueu? Zaqueu era um homem que ele era cobrador de impostos. Em outras palavras, ele era agiota. A Bíblia não relata como agiota, mas ele era um agiota. E por essa forma ele era odiado porque ele cobrava imposto além do necessário, e então ele era desonesto e sempre se tornava um homem corrupto. Mas um certo dia, de acordo com o livro de Lucas, eu vou abrir aqui agora também. Entretanto,
Entretanto, em Jericó, atravessava a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, ver quem? Jesus, porque por ali havia de passar. Zaqueu tinha certeza que Jesus ia passar por ali, e ele tinha o desejo de ver e conhecer Jesus. A primeira lição que nós podemos tirar aqui desse versículo é justamente nascer no nosso coração o mesmo desejo de conhecer Jesus. Porque da mesma forma que Zaqueu era errado e ele agia de forma errada, nós também fazíamos as mesmas coisas. Nós agíamos do mesmo modo. E só houve uma maneira de nós mudar, foi ter um encontro com Jesus. É por isso que você se encontra aqui hoje e nós estamos juntos aqui hoje. Foi o caso de Zaqueu. Não era que ele era um homem bom, mas ele tinha um desejo, e esse desejo foi despertado quando ele teve justamente o encontro com Jesus. Aí o versículo 5 diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Jesus já sabia o que estava no coração de Zaqueu, e Jesus pediu para ir até a casa de Zaqueu, porque Jesus, ele conhece o desejo do meu e do seu coração. Por isso que naquela mesma hora, Jesus, sabendo quem era Zaqueu, Jesus se ofereceu para posar justamente na casa de Zaqueu. Mas veja o que o versículo 6 diz: ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Agora vamos parar um pouquinho e vamos pensar. Um homem que andava todo errado, era cobrador de impostos, desonesto, em outras palavras, ladrão, e naquele mesmo momento ele teve um encontro, nasceu no coração dele o desejo de conhecer Jesus e recebeu Jesus com alegria. Será que é o mesmo caso de hoje? Será que as pessoas recebem Jesus com tanta alegria quando a gente vai até elas? Não. Para muitas pessoas hoje, sabe o que elas fazem? Quando a gente chega, elas viram as costas. E outras até aceitam, mas logo elas desistem. Inclusive, quando a gente está dando um estudo bíblico, o estudo começa a pesar naquela pessoa e ela abandona o estudo, ela não prossegue. Aí o versículo 7 diz: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que eles se hospedaram com o homem pecador. Aquelas pessoas que conheciam Zaqueu ao redor ali começaram o quê? Reclamar. Como é que esse homem vai se juntar com um homem pecador, um homem ladrão que ele rouba as pessoas? A mesma forma o mundo vê hoje as pessoas erradas. Acha que elas não têm chance e nem podem mudar. Mas é aí que dá o problema, meu filho. Nem todo mundo que está no mundo aí fora aí, que está errado, eles estão perdidos não. Até o ponto que eles queiram mudar, como Zaqueu teve esse encontro e mudou. É por isso que nós não podemos deixar de fazer nosso trabalho como mensageiro de Deus e como discípulo dele. Porque as pessoas podem mudar. Não basta a gente pensar que eles não queiram ou não possam, mas a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Aí o versículo 8 diz: entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado de alguém, restituo 4 vezes mais. Olha a conversão de Zaqueu. Olha que realmente, olha que momento maravilhoso e estratégico aconteceu na vida de Zaqueu. Jesus não pediu nada a ele. Ele
ele se ofereceu e disse: Senhor, se eu defraudei, roubei alguém, eu quero devolver. Mas sabe por quê? Algo aconteceu com Zaqueu. Naquela mesma hora, Zaqueu se converteu. Zaqueu teve um verdadeiro encontro com Jesus. Por isso que aconteceu esse milagre na vida de Zaqueu. E pode acontecer na vida de qualquer outra pessoa que se encontra no mundo aí fora. Por que não? Será que todos que estão no mundo aí errado, será que todos são perdidos? Porque Zaqueu estava perdido. Mas ele teve um encontro com Jesus e isso mudou a vida de Zaqueu. Mudou a minha e a sua vida que nós estamos aqui hoje. É isso? É por esse lado que a gente tem que pensar. Não pensar pelo lado negativo. Pensar sempre pelo lado positivo. Aí o versículo 9 diz aqui: Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também ele é filho de Abraão. Você sabe quem somos nós hoje? Filho de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Através de quê? Pela fé. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Pela fé, naquele momento, Zaqueu se converteu. O homem se convenceu tão rápido que para as pessoas era tão difícil. Por isso que elas começaram a reclamar e murmurar. Aí o versículo 10 diz: Porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar quem? Diga amém. Será que Jesus veio só para mim e para você que estamos salvos hoje? Será que ele hoje é só para nós? Não, ele é para todos. Jesus é para todos. E ele quer salvar todos nós. Tanto nós que estamos aqui, como os que estão aí fora. Pelo poder de Jesus, nenhuma pessoa desse mundo se perderia ou morria sem ele. Mas são as escolhas que eles fazem. A escolha que nós fazemos foi a melhor escolha do mundo a poder estar aqui. Amém? Essa é a história de um dos homens, um personagem da Bíblia, que teve um convertimento mais rápido do que qualquer outro. A conversão de Zaqueu foi muito rápida, imediata. No primeiro encontro que ele teve com Jesus, o homem se salvou. Até hoje, das pessoas que eu dei estudo, e algumas se batizaram e outras não, eu nunca vi tanto empenho como empenho de Zaqueu. Para mim, eu não tive o mesmo empenho, não o mesmo encontro como o Zaqueu teve. Foi preciso muita motivação, foi preciso muito esforço para que eu pudesse estar aqui hoje. E acredito que não foi diferente do cada um de nós. Todos nós tivemos nossas dificuldades para chegar até aqui. Gostaria que você fosse lá para o livro de Atos, agora nesse momento, vamos ver mais um personagem, mais uma pessoa que era errado, agia de forma errada e também teve um encontro com Jesus. Vamos para o livro de Atos, capítulo 9. Atos capítulo 9, a partir do versículo 1. Mais um personagem. Quem era esse personagem? Paulo. Quem era Paulo? Quem sabe dizer quem era Paulo? Vamos saber quem era Paulo. Paulo, antes de se tornar apóstolo, Paulo ele era considerado, era conhecido como Paulo de Tarso, um fariseu, judeu, fervoroso e cidadão romano. Saulo era um perseguidor implacável dos primeiros cristãos, decidindo-se a prender e até aprovar a morte de seguidores de Jesus, acreditando piamente estar defendendo a fé judaica. Quem era Paulo?
Paulo era um fariseu, um judeu, que ele fazia aquilo que ele acreditava e que também pensava estar certo. Ele perseguia os cristãos até o ponto de condená-los à morte. Mas o que aconteceu verdadeiramente com Paulo? Vamos ver, a partir do versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra o discípulo do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que era do caminho, assim homens como mulheres, e levasse preso para Jerusalém. Paulo estava numa viagem indo para Damasco, e aconteceu justamente isso aqui, ó. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nesse momento aqui, Saulo também teve uma mudança de vida. Um homem que perseguia cristãos, ele teve também um encontro com Deus a partir desse momento. Por que ele teve um encontro com Deus? Vamos ver o que o verso diz a seguinte: seguindo a estrada fora, aproximasse-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Como era que Paulo perseguia Jesus? Quem sabe dizer? Ele perseguia o povo de Jesus. Nós somos o povo de Jesus. Então quem persegue a gente está perseguindo a quem? É Jesus. É o que o verso está dizendo aqui. Aí diz aqui: ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Ou seja, a partir daqui, Paulo já não fazia mais o que ele queria. Ele já passou a obedecer e fazer o que ia ser instruído. Paulo deixou de mandar para obedecer. Qual é a primeira lição que nós podemos tirar hoje para nós aqui? É quando a gente se sente superior aos outros e acha que pode fazer as coisas do nosso jeito. Está errado. Nós temos que fazer as coisas que Jesus deixou para nós fazer. É a primeira lição que nós podemos tirar e extrair desse versículo. Paulo era perseguidor, ele dava as ordens e ao mesmo tempo agora se tornou o quê? Obediente. Ele deixou de dar ordem. Aí o versículo 7 diz: os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Ou seja, a partir dali, Paulo era o quê? Um homem sério, ineficaz, mas já disposto a obedecer a quem? A Deus. Aí no versículo 9 diz aqui: esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Após Paulo ter ouvido a voz de Jesus, algo em Paulo já havia mudado. Paulo já estava secretamente fazendo o quê? Jejuando. A Bíblia não relata isso, mas Paulo já estava em jejum. E vamos ver o verso a seguir para a gente entender melhor o que aconteceu com Paulo. No versículo 10 diz assim: olha, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Naquele momento, Deus estava falando com Ananias, um discípulo que tinha ali próximo, e Deus usou ele para quê? O versículo 11 decide isso:
Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, prepara-te, e vai para a rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está fazendo o quê? Orando. Veja a mudança imediata de Paulo. A gente vê a mudança de Zaqueu, que era praticamente um ladrão, um agiota, um cobrador de impostos. Teve uma mudança e aconteceu algo extraordinário naquele momento. E no mesmo momento com Paulo já saudade praticamente o quê? Convertido. Paulo já estava orando. Mais uma lição para a gente absorver para nós. No dia de hoje, no mundo pecaminoso desse, mundo cheio de violência, de maldade, a gente sujeita às armadilhas do inimigo. O que é que a gente precisa fazer? Preservar esse encontro com Jesus. Como é que eu quero preservar esse encontro com Jesus? Como é que a gente vai manter esse encontro, essa comunhão e essa confiança? É uma oração, a leitura da Bíblia. É ela que vai manter eu e você de pé. É ela que vai manter a gente convicto com Jesus. Aí no versículo 12 diz: e viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito. Disse: homem de muitos tenho ouvido a respeito. Homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Agora Ananias vai questionar a Deus e diz: Senhor, como é que o Senhor pode me mandar ir atrás de um homem desse? Tem um encontro com um homem desse, um homem que até ontem a gente sabia que ele era um homem maldoso, era um homem ruim, ele perseguia as pessoas, surrava as pessoas, maltratava os cristãos, e agora o Senhor quer que eu vá até esse homem? Aí a resposta de Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias questionou, dizendo para Jesus: e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ele estava dizendo o seguinte: ó Senhor, até onde sabemos sobre esse homem, todos que invocam o teu nome pagarão um preço. E o que é que eu preciso? Que tem que ir até esse homem. Mas uma coisa é certa: Jesus tem um propósito na vida de cada um de nós. Ele sabe quem somos nós. Ele sabe o que a gente precisa e o que a gente vai ser. Por isso Jesus fez essa escolha. O versículo 16 diz assim: olha, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Jesus disse: olha, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Vai. Em outra palavra, Jesus disse: vai. Não questiona. A mesma coisa ele diz para nós hoje. De repente tem uma pessoa de fora precisando de uma palavra, e ele fala conosco e manda a gente até aquela pessoa, sem questionamento. O que a gente precisa fazer não é aquilo que a gente gosta, é aquilo que Deus manda. Foi o que aconteceu com Zaqueu e foi o que aconteceu com Paulo. E nós vamos concluir a mensagem. No versículo 17 então diz: então Ananias foi, entrando na casa, e pôs-lhe ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas,
para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Então, Jesus, ele escolheu Paulo, porque ele disse que Paulo era o quê? O vaso escolhido por ele. Da mesma forma, Deus escolheu eu e você hoje, independente de quem fui nós, independente de quem nós seja, mas Ele espera que aconteça conosco o quê? Uma mudança, uma transformação, um novo caráter, justamente baseado no caráter dele. Aí o versículo 18 diz: imediatamente lhe caído dos olhos como escama, e tornou a ver a seguir. Levantou-se e foi batizado. E depois de ter sido alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com um discípulo. Meus queridos irmãos, desses dois personagens aqui e das passagens que eu já li na Escritura, foi uma das duas conversões mais rápida e imediata que aconteceu. Foi na conversão de Paulo e de Zaqueu. No mundo de hoje, aquela época ela podia ser, mas eu acredito que no mundo de hoje a pessoa tem um coração muito duro. Até porque muitos estudos foram oferecidos, muitos estudos que a gente começou, muitas pessoas pararam, muitas pessoas desistiram e disseram que não queriam mais. É natural no mundo de hoje, porque isso sempre aconteceu. Porque o próprio Jesus já alertou sobre isso. Ele fazia discursos, ele fazia sermões, onde as próprias pessoas se recusavam a ouvir e se mandavam. Chegou um ponto que Jesus fez um discurso que todo mundo foi embora. Nem todo mundo aceitou a palavra, nem os próprios discípulos aceitou a palavra, então foram embora. Então ficou os 12. E Jesus fez a seguinte pergunta para os discípulos dele, os 12 que ficaram, ou seja, aquelas pessoas que sobraram. Ele perguntou: vocês querem ir também? Todos foram embora. Aí um único discípulo olhou para Jesus e disse: Mestre, para onde é que nós podemos ir hoje, se o caminho é bom? Foi a resposta de Pedro. Aí, tirando a lição da gente hoje, qual é o caminho da gente? É Cristo Jesus. Não há outro caminho. Para onde você for, para onde você correr, Jesus é o caminho. Você saiu fora dele, então você está desprovido. Aquela mudança que ele te ofereceu lá na Evangelho de João, capítulo 14, não é para você, não é para mim. É para Zaqueu, é para Paulo, que se converteu, permaneceu, morreu em Jesus, tomou pó da terra, salvo, esperando a volta de Jesus. É o que a gente precisa fazer hoje. Nós não temos mais outra oportunidade, nem outra opção. É a mudança de vida, a transformação e olhar para Jesus, independentemente de que, como a gente veja o mundo, ou o mundo nos conceda esses males, mas a gente precisa estar focando em Jesus. A gente não pode olhar para a briga do vizinho, a gente não pode olhar para a briga do outro vizinho, a gente não pode olhar para quem está errado, não, a gente não pode olhar para isso, a gente tem que olhar para Cristo. Fazer como Zaqueu, a mudança imediata e salva. Jesus, ele disse: Paulo é um instrumento escolhido por mim, e nós somos um instrumento e um vaso escolhido por Jesus. Amém? Todos nós que estamos aqui hoje, o que nós precisamos fazer é não deixar que a nossa vontade se torne a nossa vontade, mas que a vontade de Deus se torne a vontade de Deus em nós. Como disse o apóstolo Paulo, é Cristo que vive em ti. É Cristo que precisa habitar em cada um de nós. Amém? Essa é a mensagem que Deus trouxe para mim e para você hoje.
para que haja uma mudança e uma transformação e uma conversão verdadeira em cada um de nós. Nesse momento eu vou convidar a igreja a se colocar de pé, e o irmão Alberto vai soltar ali o hino, e você vai cantar esse hino, fazendo dele a sua oração e pedindo a Deus para transformar a sua mente e o seu coração. Amém? Eu vou convidar para o serviço de canto. Todas as feridas, me ensina
que nós podemos sempre convidar Jesus a entrar em nossa casa. Porque Jesus entrando na nossa casa, uma mudança acontece, uma transformação é feita. E nós passamos a obedecer a Deus, em vez de querer. Foi o que aconteceu com Paulo, foi o que aconteceu com Zaqueu, mas graças a Deus, eu tenho certeza que essa mensagem, ela penetra nos nossos corações, e algo em nós precisa ser mudado. Porque se mudou na vida de Zaqueu e na vida de Paulo, também pode ser mudado na nossa vida, amém? Querido Deus, querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor Deus, por essa mensagem. Obrigado por esse dia que o Senhor nos concedeu, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de viver um novo mundo. E que o Senhor continue nos abençoando sempre, fazendo milagre na vida de cada um de nós, na transformação, na nossa casa, na nossa família, na tua igreja e na vida de todos os irmãos. Que o Espírito Santo habite na nossa casa, conduza a nossa vida, nos oriente e nos capacite a cada dia, Senhor, para fazer a tua vontade e não mais a nossa vontade. Ajuda, Senhor, a cada um de nós a renunciar aquilo que a gente gosta. Coloca em nosso coração o desejo de te servir, de fazer a tua vontade e não a nossa mais. Abençoa, Senhor Deus, cada um de nós, todos que se encontram aqui, aqueles que não vieram. Nos leva nesse momento de paz para o nosso lar, na companhia do Santo Anjo. Dá um bom almoço a cada um de nós. Fica conosco, é o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus.